Senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal de Potiretama, boa tarde. Declaro aberta a sessão. Meire. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Potiretama, em seu segundo período de legislatura em 2009. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2009, às 17 horas e 15 minutos, no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador e vice-presidente Domingos Sávio Diógenes de Freitas, estiveram presentes os vereadores Manuel Cláudio Bezerra Maia, Aurimar Fama de Almeida, Francélio Amorim de Freitas, Francisco Sandrimar de Freitas e as vereadoras Maria Alvani Alves Freitas, Sandra Maria Gugel Menezes e Adriana Mota Diógenes Pinheiro. Deixando de comparecer apenas o vereador e presidente Antônio Félix de Moura. Assim, o senhor presidente em exercício declarou aberta a sessão e, ao verificar-se da inexistência de matéria por ordem do dia, facultou a palavra que dela fez uso o vereador Manuel Cláudio Bezerra Maia, onde solicitou que fosse enviado o ofício ao órgão competente, solicitando tartarugas e sinalização para o sítio Baixinha, em frente ao Colégio Antônio Severiano de Holanda. Ressaltando que a solicitação é de grande benefício para a comunidade, porque, devido à falta de sinalização, o local se encontra bastante perigoso, inclusive para as crianças que frequentam a referida escola. A seguir, o senhor vereador abordou com preocupação o problema da Bolsa Família, que está sendo excluída de algumas famílias do município. Daí pediu apoio aos colegas vereadores para procurarem resolver o problema, onde a assistência social deve trabalhar sobre esse caso que vem afetando pessoas carentes. Assim, o assunto foi discutido entre os vereadores presentes, onde chegaram à conclusão que seria enviado ofício à senhora secretária de Ação Social, abordando o problema e convidando-a a participar da sessão da Casa para que seja esclarecido o que de fato vem acontecendo, para que essas exclusões venham acontecendo. E em seguida fez uso da palavra a vereadora Adriana Mota Diógenes Pinheiro, solicitando que seja enviado o ofício ao secretário municipal de obras, reforçando solicitação sua feita recentemente, onde pede que seja providenciada a iluminação na rua João Salviano, vizinho à residência da senhora Creuza, ressaltando que o local se encontra totalmente desprovido de iluminação, tornando o local perigoso. E a seguir, o senhor presidente facultou a palavra e, como ninguém fez uso da mesma, declarou encerrada a sessão, que, para constar, eu, Ana Meire Alves de Almeida, lavrei a presente ata, que, após lida, fica por todos assinada. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2009.
Geronta não veio hoje, não. Nem Érica. É, claro. Você não pode encostar. Tá cheinha, fofinha. Isso é o que eu passei. Eu desse eu botei o dedo aqui e empurrei quando foi ver. Ai, Jesus, acenda a luz. Mas as coisas foi recuperado? Só um bocado. Exposição de motivos. Senhores vereadores do município de Potiretama, diante da necessidade imperiosa que temos como cidadãos brasileiros de cumprir-se e fazer cumprir o que preceitua a nossa Carta Magna, que reza em seu capítulo 2º, artigo 6º, caput dos direitos sociais e artigo 7º, inciso 15º, nós, comerciantes e comerciários abaixo assinados, passamos a expor para em seguida solicitar. Considerando que o lazer e a assistência à família é um direito previsto em nossa Constituição. Considerando que o artigo 7º, inciso 15º de nossa Carta Magna diz que todo trabalhador tem direito a repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Considerando que pelo fato do nosso município de Potiretama manter sua feira livre aos domingos, pelo que inúmeras pessoas, comerciantes e comerciários, têm seus direitos previstos na Constituição, tolhidos por imposições do dever. Considerando que o comércio de nossa cidade é composto, em sua grande maioria, por pessoas de nosso município, haja vista que os feirantes de outros municípios são em pequeno número, e os produtos por eles expostos e vendidos na feira livre também são expostos e vendidos por nossos munícipes. Considerando que em outros municípios, onde as feiras livres eram aos domingos ou em outros dias e foram transferidas para o sábado, foram absorvidas e bem aceitas pela comunidade. Considerando ainda que o dever do Poder Legislativo seja de elaborar e aprovar projetos de lei que visem a zelar pelos direitos do cidadão. Diante do que foi acima exposto, nós, comerciantes e comerciários, bem como os demais abaixo assinados, vimos por meio deste solicitar a esta conceituada Casa Legislativa que crie um projeto de lei, o que se faça uma emenda no sentido de mudar o artigo 201 do projeto de lei
028/2002, de 3 de abril de 2002, transferindo a feira livre deste município, que ocorre todos os domingos, para o dia de sábado, e que no mesmo projeto ou emenda crie mecanismo no sentido de coibir o funcionamento da feira livre e a abertura permanente do comércio particular no domingo, para que o projeto de lei ou emenda possa surtir o efeito desejado, executando-se as farmácias e postos de combustíveis que poderão funcionar aos domingos, de acordo com a conveniência de seus proprietários e funcionários. Pedimos deferimento. Potiretama, 5 de outubro de 2009, respeitosamente, nós abaixo assinados. Mensagem número 22/2009. Votação em caráter de urgência e urgentíssimo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Potiretama, senhor presidente e senhores vereadores. Na forma da legislação vigente, submeto à apreciação desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 22/2009, anexo, que altera a redação do artigo 13 e o artigo 201 da Lei 28/2002, de 3 de abril de 2002, que institui o Código de Posturas e Obras do município de Potiretama e dá outras providências. É imperioso ressaltar a vossas excelências que tal medida se faz mister, para que possamos atender ao clamor popular para a instituição das medidas que trata o projeto de lei número 22/2009, anexo. Finalmente, espera-se de vossas excelências o apoio unânime e a aprovação da matéria em pauta. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e respeito. Potiretama, 5 de outubro de 2009, Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, prefeito municipal. Projeto de lei número 22/2009, de 5 de outubro de 2009. Altera a redação do artigo 13 e o artigo 201 da Lei 028/2002, de 3 de abril de 2002, que institui o Código de Posturas e Obras do município de Potiretama e dá outras providências. O prefeito municipal de Potiretama faço saber que a Câmara Municipal de Potiretama aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 3º do artigo 13 da Lei 028/2002 passa a ter a seguinte redação. Artigo 13º. Primeiro, as multas aplicadas em grau mínimo variam de 50 a 150 o FII. Segundo, as multas aplicadas em grau médio variam de 151 a 300 o FII. Está errado aqui. Terceiro, as multas aplicadas em grau máximo variam de 301 a 500. Artigo 2º. O artigo 201 da Lei 028/2002 passa a ter a seguinte redação. Artigo 201. A feira livre do município de Potiretama será aos sábados, das 5 horas às 17 horas, em local designado pela administração municipal. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui infração grave nos termos do artigo 13º, inciso 3º da presente lei, ocasionando ainda o fechamento imediato do estabelecimento sem prejuízos das demais sanções administrativas, bem como da responsabilidade civil e criminal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
passo da Prefeitura Municipal de Potiretama aos 5 dias do mês de outubro de 2009. Como vocês puderam ver, senhores vereadores, senhoras vereadoras, tem um pedido popular, aí, né, principalmente dos comerciantes, com a assinatura de 70 e poucas pessoas, e aqui também já está chegando junto um projeto de lei para alterar, né, aqui da Lei 22/2009. Então, a gente está recebendo, e como segunda-feira não tem reunião, sessão, porque é feriado. Então, nós nos encontraremos daqui a 15 dias, e aí, até lá, nós todos teremos tempo de analisar, de pesquisar no município e ter o voto consciente em relação a isso aqui. Todos de acordo? Minguim? Alvani? Aurimar? Sandra? Francélio? Adriana? Sandrimar? Claudinho? Então, pronto. Câmara Municipal de Potiretama. Parecer do projeto de lei número 20/2009, de 31 de agosto de 2009. Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do projeto de lei número 20/2009, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o período de 2010 a 2013. Relatório. O chefe do Poder Executivo solicita que seja aprovado o projeto de lei número 20, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o período de 2010 a 2013. O projeto obedeceu aos trâmites legais, não tendo sido proposto perante as comissões nenhuma emenda. Voto das comissões. Todas as comissões acima elencadas e que compõem o plenário da Câmara Municipal de Potiretama emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 20/2009, que deverá ser submetido ao julgamento político dessa egrégia Casa Legislativa. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal, podendo fazê-lo executivo. Está obedecida a técnica legislativa, votamos pela sua aprovação. Plenário da Câmara Municipal de Potiretama, em 5 de outubro de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento, Manuel Cláudio Bezerra Maia, presidente, Aurimar Fama de Almeida, relator, e Adriana Mota Diógenes Pinheiro, membro. Comissão de Justiça e Redação, Adriana Mota Diógenes Pinheiro, presidente, Manuel Cláudio Bezerra Maia, relator, e Maria Alvani Alves Freitas, membro. Olha, aquele tá muito baixo. Então, nós temos o PPA, Plano Plurianual do Município de Potiretama. PPA em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio. Sobre o PPA aqui, por eu entender que é previsão de gastos, muitas pessoas até podem perguntar por que não teve nenhuma emenda. Eu analisei pouco o PPA e por eu entender que é previsão de gastos e previsões nós não temos como barrar nenhuma previsão, porque cada um prevê como quer.
eu fui favorável ao PPA. Muito obrigado. Continua em discussão o PPA. Em votação, vereador Minguim. Favorável. Alvani. Favorável. Aurimar. Favorável. Sandra. Francélio. Adriana. Favorável. Sandrimar. Favorável. E Cláudio. Confirma. E eu favorável. Aprovado PPA 2010-2013. Vamos? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, está no município de Potiretama o Tribunal de Contas dos Municípios, onde hoje pela manhã visitou a nossa casa, certo? E hoje passou o dia na prefeitura, deve ter visitado o Poder Judiciário, e está no Executivo, e amanhã pela manhã deve estar aqui de volta na Câmara. Então, comunico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que o TCM está no município. Então, encerrada a ordem do dia, tenho uma senhora inscrita na tribuna, Maria Cineide Negreiro, dos Reis Matias. Fique à vontade. Com a palavra, a senhora Maria Cineide, dos Reis Matias. Isso. Boa tarde a todos. Gente, primeiro de tudo, eu estou aqui para dizer que não estou contra ninguém. Em vez de eu estar falando nas esquinas, nas calçadas, eu achei melhor vir diretamente e dizer a vocês tudo que está engasgado aqui. Foi sobre esses cargos que foram demitidos. Eu fui uma das pessoas prejudicadas. Trabalhava com maior amor, porque a profissão que eu amava mesmo era exercer na saúde. Eu sou técnico de enfermagem. Ganhava simplesmente um salário mínimo. Um salário mínimo não era para me pagar consórcio de moto, botar o dinheiro no bolso e ir para farra, não. Era para pagar o pão, a carne para minha família. Por quê? Porque meu marido é agricultor. Ele não tem nenhuma fonte de renda. A fonte de renda que eu tinha só era essa lá na minha casa. E vocês assinaram uma lei que nem pensaram. Só foi assinar e não se importou com um pai de família, uma mãe de família, que ficaram na minha situação. Vocês já imaginaram um salário mínimo? Dava. É pouco, mas dava para sustentar a minha casa. E, de repente, assim, do nada faltar, você ficar com dívida para pagar. Vocês já imaginaram vocês comprar uma blusa e pedir a pessoa para receber, porque não tem um dinheiro para pagar? Vocês se põem isso no meu lugar. Vocês têm o salário de vocês. Que eu não sei nem, se eu sei, mas não precisa nem eu dizer aqui, e de repente vocês ficam no nada. Cadê aquele salário que vocês tinham para alimentar seus filhos? Pelo amor de Deus, gente. O povo coloca o vereador aqui, eu não sei não, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Eu acreditava que era para assinar leis, projeto que fosse favorável para o município, para o povo, não para deixar muita gente no chão, que nem deixou. Viu? Isso é só um desabafo, né? E, sim, e para piorar, a gente pagava o sindicato de servidores públicos, todo mundo tinha o direito de procurar os seus direitos. No concurso que houve aí para trás, todo mundo botou na justiça. Não sei com quantos meses, foi com 4 meses, saiu o resultado. E por que só a gente que colocou agora é chamado nas esquinas de imbecil, burros, que essa causa vocês não ganham? Tudo bem, gente. A gente não pode ganhar.
Mas pelo menos tentamos. Não vamos ficar com aquela dúvida, será que a gente teria conseguido? Porque um salário para uma casa de família que não tem nenhuma fonte de renda é tanta coisa. A Bolsa Família lá em casa faz muito tempo que eu não tiro. Era só isso que eu queria dizer para vocês. E dizer também que depois que a gente entrou na justiça, houve uma polêmica grande. O pessoal comentando que a gente não ia conseguir, o próprio radialista, desculpe eu lembrar, mas eu lembro, falou na rádio que o município não podia ficar prejudicado por causa de 180, foi 200 pessoas. Mas, gente, eu não nasci de chocadeira. Eu acho que ninguém nasceu de chocadeira. Multiplique. Irmão, primo, cunhado, mãe, pai, quanto não vai dar? Não fica só em 200, 180, não. Viu? Era só isso que eu queria dizer. E os vereadores, desculpem. Agora, outra coisa que eu ia perguntar. Por que vocês não fizeram a mesma coisa que vocês acabaram de fazer? Pedir, analisasse uma coisa, para depois dar a resposta. Só foi pá, assinaram sem nem olhar direito, sem pensar. Gente, não. Não, precisa não, obrigada. Eu queria perguntar só uma coisa a Batoré, a Claudinho. Eu queria que o Garcia, o presidente da Câmara, depois passassem a palavra para ele me responder. Por que os vereadores são em 9? Por que só 2 não assinaram uma lei dessa? Mesmo sabendo que ia ser... Não, eles não iam, a maioria ia ganhar. É isso que me deixa pasmo, né? Muito obrigada. Desculpe aí, viu? Quem vereadora, quer se posicionar? Vereador Cláudio. Meu amor, perdoe por eu não estar ser capaz de responder a sua pergunta. Mas esses momentos são os momentos que a gente vê que não tem ninguém forte, perdoe. Senhores vereadores, com a palavra. Pode falar, Francelli. Vereador Francelli. Eu peço licença para me retirar. Tem toda. Boa tarde ao presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. A gente fica tão emocionado com a mãe de família dessa. Jamais eu vou ser eleito para tirar emprego de mãe e pai de família dessa cidade. Que me deram esse poder por 4 anos. Eu garanto a você, Sinês, que nem tirei de você e jamais tirarei o direito do cidadão de Potiretama, porque para mim tiraram o direito do cidadão, da mãe cidadã, do pai cidadão. Jamais vou lutar, todos nós temos nossos direitos.
Isso são o que eu queria dizer. Não posso responder jamais por nenhum colega vereador. Respondo por mim. Não votei nesse projeto e nem voto no outro se vier a essa casa dessa forma. Porque eu fui eleito, foi para defender o povo de Potiretama, não para tirar o emprego, que me deram 4 anos. E jamais eu vou tirar o emprego de um cidadão de Potiretama, de uma mãe de família, de um pai de família. Então essas são minhas palavras. A gente fica triste com o que está acontecendo, mas o que eu tenho a dizer é isso, que maior é aquele pai lá de cima. Não tenho nada contra a ninguém, mas isso jamais eu farei, com pequeno ou com grande, tirar esse direito do cidadão. Porque eu estou tirando o ganha-pão de cada um. Porque foi o que eu citei na reunião aqui, na sessão. Se mexesse no bolso de um vereador, ninguém ia achar bom. Quanto mais de um pai de família e de uma mãe de família que só tem meio salário, um salário para sobreviver. Então, isso eu garanto ao povo de Potiretama. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Aurimar. Boa noite, vereadores, vereadoras, senhor presidente, povo presente. O comentário é que tirou o salário de uma pessoa, de uma família, mas no mesmo instante não deu a outra pessoa, não? Não é, não? É. Não pode dar a outra pessoa, não? É isso. O dizer do povo é que tirou o salário de um, mas dá para outro. É isso. Obrigado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal de Potiretama, esse assunto, eu já tinha dito, mas foi até bom, e é bom, e vocês fiquem sempre à vontade, que ele retorne a essa casa, mas perante essa linha, essa área, esse terreno que nós estamos aqui, ele já foi esgotado. Esse assunto já está nos tribunais, como todo mundo já sabe, inclusive já foi palco de debate pelo Sindicato dos Servidores Públicos, pela assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores, inclusive nos alto-falantes da Igreja Católica de Potiretama. Todos os assuntos, todos os argumentos já foram feitos, todas as explicações já foram dadas. A questão de entrar na justiça. O que eu posso dizer é que todas as pessoas, quando se acham injustiçado, vai na justiça, e foi o que os funcionários fizeram. Que os vereadores não pensaram, que agiram de imediato, que votaram de imediato. Eu sempre fui declaradamente contra, não essas pessoas que estavam no concurso. Eu fui contra a forma arbitrária e irresponsável que foi feito o concurso. Não tenho nada contra ninguém. Até mesmo porque, quando a senhora chora aqui, quantas pessoas não choraram lá nas Caatingas, na nossa região, quando foi feito o concurso e ninguém passou? É muita coincidência. A nossa comunidade de Riacho Seco, a Catingueirinha, quantas pessoas se inscreveram? 60, 70 pessoas, nenhuma foi aprovada. E tinha apadrinhados aqui de políticos aqui em Potiretama que passaram 3, 4 de uma casa só. É muita inteligência junto, gente. E é muita burrice também. É muita burrice desse povo do Riacho Seco e muita inteligência de uma casa só, onde se inscreve no Riacho Seco 70 pessoas, Riacho Seco e Catingueirinha, não passa ninguém, e em apenas uma casa passam 4 pessoas. Volto a dizer, é muita burrice junto e é muita inteligência junta também. É a forma como foi conduzido esse processo. Essa questão de achar que o vereador veio aqui na Câmara para fazer o bem ou o mal, essa questão depende muito de quem está avaliando. Os senhores vereadores exerceram a sua democracia. E na democracia brasileira, o que acontece é isso. Democracia, gente, é isso. É eu escolher
É eu ter o meu direito de voto, independentemente de uma pessoa achar ruim ou não. Porque quando você vai conduzir o seu voto lá na urna, você vai para lá livre, completamente livre. É o seu momento sagrado, esse é o momento do vereador. A democracia brasileira exige isso. Enquanto você vota a favor de um, você está contra o outro. Isso é democracia. Tá certo essa questão? Essa questão de por que só 2 vereadores? Por que só 2 vereadores votaram contra? Deram parecer contra? Por que só 2? Isso é uma pergunta que não cabe resposta. Os 2, que foi só um, né? O Cláudio se absteve. Quem votou foi o Francélio. Mas eu quero dizer que não cabe resposta. Por quê? Porque a democracia é assim. 7 votaram, um se absteve, o outro votou contra, um estava viajando, não conseguiu chegar a tempo. Então é isso, é o livre direito de viver numa cidade como essa, num município como esse. Eu peço ao povo de Potiretama, e a nós e aos funcionários, que vamos continuar lutando e trabalhando na área que está tendo competência de fazer isso. A questão dos vereadores. Os vereadores causaram mal, tiraram os pais de família e não sei o quê. Gente, eu já vi a administração anterior aqui, não foi só 170, não. Foram todos os 2 concursos, de Oneide e de Liosa. Foram todos anulados, com uma medida que não precisou nem de vereador. A sua excelência, ex-prefeito, senhor Jaimito, desceu-lhe uma canetada e anulou os 2 concursos. E ninguém foi chorar pela mulher de Garcia, pelos filhos de Garcia, por mim, nós ficamos desempregados os 2. E o que foi que nós fizemos? Fomos lutar como vocês estão lutando. E a justiça deu direito para a gente. E eu não fui criticar ninguém, não, gente. Já está na hora do povo de Potiretama, nós, os funcionários, que eu também sou professor, está na hora da gente aprender a trabalhar, lutar nas barras de que tem direito. Quantas pessoas hoje em Potiretama não estão à margem, não estão recebendo Bolsa Família? Estão recebendo Bolsa Família, sabe por quê? Porque não tem salário em casa. E é assim em Potiretama, e é assim no Brasil, porque a política brasileira é desse jeito. Todo mundo sabe que há 500 anos que foi descoberto o Brasil, aliás, nem descoberto foi, porque quando inventaram estava descoberto, já existia índio, já existia isso aí que vocês já sabem mesmo. Foi só invenção para manter o povo escravizado e PPP e não sei o que tem mais lá. E agora foi que melhorou e a renda melhorou. E o governo Lula, que não é o governo do PT, é o governo Lula, a pessoa do Lula, desenvolveu políticas para distribuição de renda. Aí isso sim veio ajudar o povo. Mas vir aqui tirar uma culpa de cima da pessoa para botar em cima do outro, eu não vou admitir, não. Na democracia brasileira é assim. Quando nós fomos candidatos, ninguém foi obrigado a votar na gente, não. Porque o que se tem de gente hoje em Potiretama que diz assim, eu não voto mais em vereador fulano de tal, porque votou nisso. Meu filho, na hora que você foi para a urna, você era livre. Quem foi lá na urna e votou no Garcia, votou porque quis. Então, espere completar os 4 anos e vá lá e meta uma canetada contra. É assim, a política brasileira é desse jeito. A hora de avaliar se nós estamos certos ou não é na urna, mete a caneta, não é mais caneta não, é o dedo. Mete o dedo lá contra a Garcia e acabou essa conversa. Hoje vocês estão desse jeito, mas vocês vão ter a oportunidade de nos avaliar, de avaliar o nosso mandato. Mas aqui nós não podíamos deixar desconsiderar uma mensagem vinda da prefeitura. O prefeito, o executivo, a prefeitura, através do seu representante legal, o prefeito da cidade, do município, enviou uma mensagem que era impossível manter esses cargos na administração pública, porque ia quebrar a máquina. E aí nós, diante do que veio da administração, nós tomamos uma decisão.
Se alguém foi prejudicado, se as pessoas foram prejudicadas, fazer o quê? É assim. A nossa vida é assim. Quando eu fui demitido a pedido do senhor prefeito do mandato passado, o que eu fui fazer? Fui atrás dos meus direitos. Se conseguir, consegui. Qual é o problema? Então, a vocês que nesses cargos que foram extintos, estão nessa situação, eu desejo muita força, eu não quero que vocês chorem, eu quero que vocês lutem, que vocês tenham coragem. Se vocês acham que nós estamos errados, vão para cima, lutem, busquem. Porque o que nós podíamos fazer, a nossa consciência mandou fazer assim. E, infelizmente, eu, pelo menos, votei consciente, não votei pressionado. Eu não tenho como voltar atrás. Porque se voltasse, anulasse, se viesse o projeto de novo para anular esse concurso ou para extinguir esses cargos, eu faria a mesma coisa. Eu mando o meu abraço a todos vocês de Potiretama e digo aqui, eu tenho consciência que se foi uma coisa que eu não fui, foi irresponsável. Muito obrigado. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, como segunda-feira não acontecerá a sessão, em virtude do feriado da Padroeira do Brasil, eu desejo a todos vocês um bom final de semana, uma boa semana a todos e até a próxima.